precisamos evidenciar. E esse algo é Cristo. É Cristo, precisamos evidenciar Cristo. Então semana passada iniciou uma série de mensagens que não tem data para acabar. Às vezes uma série tem, sei lá, 1 mês, 2 meses. Aqui não tem data para acabar. Enquanto o Senhor disser que é isso e ponto. O Senhor vai falando com a gente até que Ele nos instrua, até que Ele diga, vamos falar de outra coisa, mas no final é sempre a mesma coisa. No final é Cristo. Diante disso, pensando nessa questão, né, de evidenciar Cristo, e o Gessé trouxe uma palavra muito boa, muito alinhada, profunda, né, sobre evidenciar Cristo, né, em nosso meio, em nossas comunhões, em nossos cultos, em nossas palavras, por meio do Espírito, porque é o Espírito que evidencia Cristo em nossos corações. Eu fiquei pensando nisso a semana toda e eu não conseguia ouvir nada da parte do Senhor, daquilo que tinha que ser falado hoje. Eu falei, Senhor, eu preciso pregar domingo, não sei o que falar. E aí no meio da semana eu comecei a ouvir uma música que o Gessé mandou lá no grupo da igreja. E essa música chama Cristo. E nossa, como o Espírito começou a me tocar diante da verdade que era essa música. E eu chorava, o Espírito me tocava, falava comigo, eu chorava, eu falei, é isso. E a mensagem veio. E se eu tivesse que dar eu geralmente não fico dando nomes às pregações, mas se eu tivesse que dessa vez dar um nome a essa palavra, talvez eu chamaria de Cristo, nossa maior fonte de satisfação. E eu quero ler um texto com vocês, Filipenses 3, vamos abrir lá. Filipenses 3, versículos 7 ao 10. Vamos lá. Filipenses 3, versículos 7 ao 10. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Esse texto é muito profundo, né? Esse texto me quebranta, esse texto me constrange. Porque eu vejo um homem, Paulo, que tinha tudo. Anteriormente, Saulo tinha tudo. Era um cara conhecido, era um cara que tinha conhecimento. E ele fala isso porque anteriormente ele vai falar, né? Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, porque eu sou circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Cara, quantos de nós podem dizer que diante da justiça, da lei da palavra, nós somos irrepreensíveis diante de Deus? Eu não consigo dizer isso. Eu não sou irrepreensível, ainda não cheguei nesse nível. Mas Paulo era esse cara, e ele não está dizendo isso para dizer assim,
eu sou o cara. Não, ele está dizendo assim, eu sei quem eu sou e realmente eu sou irrepreensível. Aí ele diz assim, mas tudo isso, quando eu conheci Cristo, eu considerei como esterco. Continuo considerando como esterco. O cara que era irrepreensível diante da lei, o cara que era conhecido, o cara tinha uma posição, considerou tudo como perda. E eu vejo que Paulo se torna uma mensagem do Evangelho que evidencia Cristo e que se torna um estilo de vida proposta para aqueles que decidiram seguir a Cristo. O estilo de vida de quem faz de Cristo sua principal fonte de satisfação, prazer e contentamento. Cristo como principal fonte de satisfação, prazer e contentamento. E o nosso maior desafio como igreja é aprender a viver nesse estilo de vida. No estilo de vida que faz de Cristo a maior fonte de prazer, a maior fonte de satisfação, a maior fonte de contentamento. Mas eu creio que eu estava pensando, como é que podemos evidenciar Cristo? O Gessé abriu essa mensagem, abriu esse tema e jogou a bomba e foi embora para Gales. E ele falou, vocês que se virem. Aí eu falei, como é que podemos evidenciar Cristo? O que eu posso falar para evidenciar Cristo? E o Espírito veio e disse, uma igreja evidencia Cristo quando ela faz de Cristo sua maior fonte de satisfação, sua maior fonte de prazer, sua maior fonte de contentamento. Uma igreja evidencia Cristo quando, como igreja, tiramos os nossos olhos das coisas desse mundo e colocamos os nossos olhos em Cristo, onde encontramos plena satisfação. E deixa eu te falar uma coisa, as coisas desse mundo não são totalmente ruins, as coisas naturais, as coisas que a vida pode nos proporcionar. Nós não temos aquele pensamento grego que a matéria é ruim, então viva que nem um monge e aí pronto. Não é isso. Mas o que a palavra nos instrui é que Cristo precisa ser a prioridade da igreja. Cristo precisa ser a maior fonte de prazer dos cristãos, da igreja de Cristo. Deus nos deu as belezas desse mundo, a natureza. Deus nos deu essas coisas são lícitas. É lícito ter boas roupas, é lícito ter uma boa comida, é lícito viajar, é lícito, tudo isso é lícito. E Deus nos deu essas coisas para termos também satisfação. Deus nos deu também um trabalho para termos satisfação no nosso trabalho. Deus nos deu também as coisas materiais para termos satisfação. Mas se Ele não for a fonte primária da nossa satisfação, do nosso contentamento, então todas essas coisas se tornarão Deus dentro de nós. E é isso o grande problema. O grande problema é que aí Cristo não é mais a fonte. O grande problema é que Cristo não é mais esse lugar de satisfação. Cristo não nos basta mais. Cristo não é mais suficiente. Cristo precisa vir acompanhado de mais uma coisa. A fé em Cristo, mais alguma coisinha. Cristo, mais uma bênção. Cristo, mais uma prosperidade. Cristo, mais alguma coisa, mais um carro melhor. E se perdermos essas coisas, será que perderemos a nossa satisfação, nosso contentamento na vida? Será que se perdermos o nosso emprego, não conseguiremos encontrar satisfação em Cristo mais? Não tem problema em termos satisfação nessas coisas, mas Cristo precisa ser o primeiro. Porque essas coisas não são um problema para Deus, mas quando essas coisas começam a tomar o nosso coração, aí é um problema para Deus. Porque se Ele não é o primeiro, alguém está preenchendo esse lugar em nosso coração.
alguém está sendo um Deus dentro do nosso coração. Muitas vezes nós mesmos somos os nossos próprios deuses dentro do nosso coração. E esse é um grande problema, porque a igreja é chamada para viver totalmente diferente. A igreja é chamada para não viver se satisfazendo primariamente das coisas que a vida pode nos dar, das coisas que o próprio Deus pode nos dar. O próprio Deus pode nos abençoar, o próprio Deus pode dar coisas para nós. Mas a igreja é chamada para viver contemplando a Cristo e fazendo dele nossa fonte primária de satisfação. Beleza. E é um grande problema para nós, porque nós vamos à igreja de semana a semana, de domingo a domingo, mas Cristo ainda não é a primeira fonte de contentamento para nós. Nos enganamos, porque achamos que vir para a igreja é fazer de Cristo nossa satisfação. Vir de domingo a domingo para cá, nos cultos de quinta, turno de oração, é fazer de Cristo nossa satisfação. E esse é o maior engano para nós. O nosso maior engano é achar que um culto faz com que Cristo se torne a satisfação em nosso coração. E não é isso. Não é isso. Se Cristo não é uma fonte de satisfação para mim na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, não vai ser no domingo, quando eu chegar ao culto coletivo. E eu creio que o Senhor está querendo evidenciar isso em nós. Cristo será evidenciado na igreja aqui em Braga quando Cristo se tornar a primeira fonte de satisfação para nós. Fonte de prazer, há prazer em Cristo. Não sei se você parou para pensar nisso, mas há prazer em Cristo. A palavra vai evidenciar isso, vamos ver um pouquinho mais para frente, que há prazer no Senhor. A igreja, o cristão, o filho de Deus é chamado a ter prazer no seu Senhor. É chamado em se deleitar. Deleitar é isso, deleitar é ter prazer no Senhor. Salmos vai dizer, né? Deleita-te no Senhor. E Ele vai satisfazer os desejos do teu coração. Muitas vezes nós distorcemos esse texto, achando que, tá bom, então se eu tiver satisfação no Senhor, Ele vai me dar o emprego dos meus sonhos, a casa dos meus sonhos, a família dos meus sonhos, a roupa, a viagem dos meus sonhos. Não, todo aquele que se deleita no Senhor, todo aquele que encontra satisfação no Senhor, o seu coração vai desejar só uma coisa, mais do seu Senhor. Aí sim, a palavra diz que o Senhor vai dar o desejo do seu coração. Todo aquele que se deleita no Senhor, encontra satisfação no Senhor, deseja uma única coisa, mais dele. E aí o Senhor olhando para esse coração e fala assim: eu vou conceder o desejo do teu coração, porque o desejo do seu coração é mais de mim. Então toma mais de mim, toma mais conhecimento de quem eu sou, toma mais revelação de quem eu sou, toma mais a revelação do meu amor. Deleita-te mais ainda em mim. Tenha prazer mais ainda em mim, no meu conhecimento. Como Paulo evidencia aqui: considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Senhor. Por quem perdi todas as coisas. Ele decidiu pegar tudo que ele tinha, todo o conhecimento que ele tinha, toda a fama que ele tinha, todo o reconhecimento que ele tinha, e descartar tudo para conhecer a Cristo, para dizer: eu quero conhecer o meu Senhor, eu quero ter prazer no meu Senhor, quero ter satisfação em Cristo. E o problema é que para nós, Cristo, para muitos de nós, Cristo se tornou a segunda, ou terceira, ou até quarta opção de satisfação. Porque quando pensamos em ter satisfação, contentamento e prazer, a nossa mente já vai em outra coisa. Talvez um bom trabalho, o trabalho dos meus sonhos, o salário dos meus sonhos, a casa dos meus sonhos, a viagem dos meus sonhos. A gente passa o ano inteiro trabalhando e guardando dinheiro para fazer a viagem dos nossos sonhos. E aí quando pensamos: qual é a minha satisfação? Onde que eu vou ter prazer? Onde que eu vou ter descanso? Naquela viagem.
que na verdade não tem problema em viajar, mas se ela for a tua primeira fonte de satisfação, então tem alguma coisa de errado. Não estamos conhecendo a Cristo, não estamos nos apaixonando por Cristo, não estamos conhecendo mais quem Ele é, porque quem conhece Cristo deseja uma única coisa: Ele e mais dele, e as demais coisas serão secundárias e terceiras. E tudo bem se acontecer, tudo bem se Deus te abençoar, e tudo bem se você com o teu trabalho conseguir conquistar algo melhor, mas nada disso terá o teu coração, porque agora o nosso coração está satisfeito em Cristo. Satisfeito em Cristo. E ainda que eu não tenha a viagem dos meus sonhos, eu continuo satisfeito e contente em Cristo. Ainda que eu não tenha o trabalho dos meus sonhos, eu continuo satisfeito e contente em Cristo. Ainda que eu não tenha o carro, a casa dos meus sonhos, a roupa que eu tanto desejo, eu ainda continuo tendo satisfação, contentamento e prazer no meu Senhor. Essa é a diferença. A diferença é que quando nós começamos a viver satisfazendo-nos nas coisas materiais, quando faltar, nós entramos em frustração, entramos em depressão, entramos em tristeza, em desespero, porque não temos o que tanto desejamos. Mas quando começamos a viver satisfeitos em Cristo, ainda que nada das coisas materiais aconteça, ainda que todas as circunstâncias não sejam favoráveis, ainda que eu perca o meu emprego, ainda que eu seja perseguido, ainda que eu tenha uma doença terminal, eu continuarei contente no Senhor, continuarei satisfeito no Senhor, porque nada das outras coisas toma mais o meu coração. A noiva foi chamada para viver esse estilo de vida. A igreja foi chamada a viver esse estilo de vida. Eu penso que toda noiva, toda mulher que está noiva, ela não deseja outra coisa. O Gessé fala isso, né? Toda mulher que está noiva, está prestes a casar, ela não deseja outra coisa. Os pensamentos delas não estão: meu Deus, eu quero fazer. O desejo dela não está na lua de mel. O desejo dela não está na viagem de lua de mel que ela vai fazer. O prazer, a satisfação dela não está na viagem da lua de mel que ela pode fazer. O desejo e satisfação dela não está no: meu Deus, agora casados vamos juntar um salário melhor e vamos comprar uma casa melhor e vamos ter uma condição melhor. A satisfação dela não está nessas coisas. A satisfação dela está no noivo. Meu Deus, quando chega esse dia, parece que não chega mais, parece que passa as horas, passa os dias, passa o ano, mas não chega o dia do casamento. Parece que falta alguma coisa, ela não se sente mais completa. Eu lembro que quando eu estava noivo da Jaque, a gente obviamente não morava na mesma casa, e só ela dirigia, a gente saía, ia jantar fora, e aí depois ela me levava para minha casa, ela ia para casa, e era um desespero essa separação, esse estar longe dela. Parecia que, meu Deus, alguma coisa tinha sido arrancada de mim. Meu Deus, eu preciso me separar dela. Por quê? A pergunta é: por que eu preciso estar longe dela? Por que eu preciso estar longe dela? A noiva, a igreja foi chamada a viver esse sentimento. Por que eu tenho que viver longe de Cristo? Por que eu não tenho Cristo comigo? Por que eu não estou perto de Cristo? Quando é que eu vou ver o Cristo? Quando é que eu vou ver o meu noivo? Satisfação no meu noivo em estar com Ele. A igreja foi chamada para viver esse tipo de relacionamento com o noivo, um tipo de satisfação com Ele. O problema é que muitas vezes nós pensamos: primeiro eu vou ter uma boa condição, um bom trabalho, eu vou encontrar um trabalho que supra minhas necessidades, e depois a gente pensa em relação a isso. Depois a gente pensa em ter satisfação em Cristo. Depois a gente pensa. Depois, quando as coisas estiveram tudo ok aqui, a gente vê isso aí. O problema é que as coisas ainda mandam em nós. As coisas ainda têm o nosso coração. Nosso trabalho ainda tem o nosso coração. Nosso salário ainda tem o nosso coração. Nossas carreiras ainda têm o nosso coração. As boas condições ainda têm o nosso coração. Principalmente o brasileiro fora do Brasil, na Europa. Todos nós já fizemos isso. Chegamos para cá, a primeira coisa que fizemos: torramos dinheiro em roupa. Porque roupa é baratinho. Vai para Primark,
Você gasta uma nota ali, mas só você faz tudo no armário. Não é verdade? Tô mentindo? Tô mentindo? Fiz isso também, cara. Vou lá e, meu Deus, tá barato. Primeira coisa que a pessoa faz, vai no mercado e fala, meu Deus do céu, isso aqui no Brasil tá 10 vezes mais. Então vou comprar uns 10 disso aqui. Faz todo o estoque de casa. Por quê? Porque essas coisas ainda tem no nosso coração. Essas coisas ainda tem no nosso coração. Na verdade, sair do Brasil revela a condição do nosso coração, sabia? Sabia que sair do Brasil e vir para cá revela aonde está o nosso coração? Como nós vamos começar a gastar o nosso dinheiro, vai revelar onde está o nosso coração. Como vamos viver o nosso estilo de vida, vai começar a revelar onde está o nosso coração. Isso é visível nas decisões que nós tomamos. As decisões que nós tomamos durante a semana revelam se nós estamos tendo satisfação no Senhor ou estamos buscando satisfação em outras coisas. O tipo de trabalho que nós pegamos, que escolhemos, muitos trabalhos nos afastam da presença de Deus, nos afastam da nossa família, nos afastam da comunhão. E não só isso, nos impedem de ter um relacionamento íntimo com o Senhor, de oração diária. Mas ainda assim, nós tomamos essa decisão, porque a nossa satisfação não é mais o Senhor. Nossa satisfação, nosso contentamento e prazer não está mais no Senhor. Quando na verdade, todas as decisões deveriam estar ao redor de Cristo. Cristo, a comunhão do corpo. Cara, como é que eu vou decidir isso aqui diante de Cristo? Isso aqui vai me afastar de Cristo. Isso aqui vai me afastar da satisfação em Cristo. Isso aqui vai me afastar do lugar de intimidade com Cristo, da intimidade do corpo. Paulo constrange quando ele diz que ele decidiu abandonar tudo isso. Paulo constrange quando ele diz, cara, eu tinha uma boa condição, eu tinha uma boa fama, eu era reconhecido, eu tinha conhecimento, eu tinha instrução, eu tinha tudo isso, eu era irrepreensível, mas eu decidi deixar tudo isso por causa de Cristo, por conhecer a Cristo, por ter satisfação em Cristo. Ele nos constrange diante dessa entrega total. Ele começou a ver tudo como lixo, como perda, como esterco, porque Cristo se tornou a maior fonte de satisfação e prazer para ele. E existe, irmãos, existe um lugar de plena satisfação, pleno contentamento e prazer. Esse lugar é a pessoa de Cristo. Nós podemos viver uma vida sem nada, podemos viver uma vida sem dinheiro, podemos viver uma vida sem carro, sem casa, nós podemos viver uma vida sem boas roupas, nós podemos viver uma vida sem nada material evidente. Mas se estivermos nesse lugar de contentamento e satisfação, não sentiremos falta de nada. É isso que Salmos está dizendo quando ele diz, o Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. Ele está dizendo assim, se o Senhor é o meu pastor, eu não vou sentir falta de nada, ainda que não tenha coisas materiais, mas eu não sinto mais falta. Por quê? Porque o Senhor se tornou minha satisfação, o Senhor se tornou a minha provisão, o Senhor se tornou para mim o meu lugar de prazer, e por isso eu estou contente, não tenho mais falta de nada. Existe um lugar de plena satisfação em contemplarmos a beleza de Cristo, em sermos transformados na maneira que pensamos e vivemos. Por experimentar o prazer que existe em Cristo, nós começamos a mudar tudo em nós. Nossa mente, nosso comportamento, nosso dia a dia, tudo muda, nossas decisões, porque agora Cristo é a prioridade, Cristo é minha satisfação, em Cristo eu tenho contentamento, não preciso mais correr atrás das outras coisas. E aí sim, eu vou começar a entender o que Salomão entendeu no final da vida, quando escreveu que tudo é vaidade. Nós não precisamos esperar o final da vida para entender que tudo nesse mundo é vaidade. Tudo é vaidade.
Não precisamos chegar no final da vida para cair na real e dizer, cara, finalmente encontrei satisfação em Cristo depois de 80 anos. Então eu percebi que tudo, eu não vou fluir sem música. Eu vou travar aqui. Não dá. Não precisamos esperar. Não precisamos fazer como Salomão, o cara mais sábio do mundo, que no final, de certa maneira, se perdeu. E no final se encontrou e disse, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. A única coisa que precisamos fazer é entender que Cristo é a plena satisfação do ser humano. Vamos ler Romanos 12. Esse versículo vocês sabem de cor, todo mundo sabe de cor. Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando Paulo lhe fala sobre não nos amoldarmos ao padrão desse mundo, qual é o padrão do mundo? Você já fez essa pergunta para si mesmo? O que Paulo está dizendo aqui sobre o padrão desse mundo? Tem tanta coisa que a gente pode englobar nisso. Ele está falando que no mundo, o padrão do mundo é que o povo encontra satisfação nas coisas materiais em si mesmo, em suas condições. O mundo encontra satisfação em boas coisas, em bons empregos, que no final não vai levar a nada. Como o próprio Salomão disse, é vaidade, isso não me preenche. Mas o mundo tenta a todo custo encontrar satisfação em algo melhor, Existe até um vídeo, que fala sobre isso, é uma ilustração em desenho. Aí tem um cara que tá andando a pé e olha para o cara que está andando de bike e começa a pensar, meu Deus, como seria melhor a minha vida se eu tivesse uma bike. Aí daqui a pouco o cara ganha uma bike e olha para o cara que está andando de moto e fala, meu Deus, como seria legal a minha vida se eu tivesse uma moto. Aí o cara compra uma moto e olha para o cara que está andando de carro e fala, meu Deus, como seria a minha vida, como seria melhor se eu tivesse um carro. Aí o cara olha para o cara que compra um carro e aí tem um outro que compra um carro maior ainda e fala, meu Deus, como seria melhor a minha vida se eu tivesse um carro maior. E aí nunca para, porque esse é o padrão do mundo. O padrão do mundo é tentar encontrar satisfações em coisas maiores e melhores e mais belas e nunca encontrar no final do caminho. Mas Cristo promete satisfação plena para nós. A palavra diz que em Cristo sim, nós não precisamos ficar buscando algo melhor, algo maior. Uma vez que você encontra a satisfação nele, ele te preenche, ele te satisfaz. O padrão do mundo é isso. Tentar preencher algo que só Cristo preenche. Mas a igreja, para nós, não deve ser assim. Não podemos viver como o mundo vive, porque não há plena satisfação e contentamento nas coisas que a vida pode nos proporcionar. É um engano, ainda que são coisas lícitas, como eu disse, ainda que você pode ter. E não estou falando de pecados, eu estou falando de coisas lícitas. Nada disso conseguirá nos conceder plena satisfação. E Paulo fala que há só um jeito de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, sendo transformados pela renovação da nossa mente. A nossa mente precisa mudar e começar a olhar para Cristo como fonte de prazer, como fonte de satisfação, como fonte de contentamento. Ele diz que se mudarmos a nossa mentalidade, se formos transformados, mudando o jeito como olhamos para Cristo, como pensamos em relação a Cristo,
ao olharmos para Cristo como maior fonte de contentamento e prazer, então sim, seremos capazes de experimentar e comprovar isso, porque em Cristo experimentaremos e comprovaremos como é boa, como é perfeita e como é agradável a vontade de Deus. Esses são 3 adjetivos que revelam contentamento, satisfação e prazer no Senhor. Vamos lá ler de novo entendendo isso. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que agora sim, com a mente renovada, agora sim, vocês possam ser capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe por que ainda não experimentamos isso? Porque Cristo ainda não é fonte de satisfação para nós. Nós não entramos na boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque Cristo ainda não é fonte de satisfação para nós. Outras coisas estão sendo, mas Cristo não. E só uma única maneira de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, olhando para Cristo como fonte de satisfação e prazer, contentamento. Porque na vontade de Deus encontramos essa plena satisfação, pleno contentamento e prazer. Pois só a vontade de Deus é totalmente boa, totalmente agradável e totalmente perfeita. Não há algo melhor do que a vontade do Senhor. Para isso, nós precisamos olhar para Ele como fonte de prazer e satisfação. Há um lugar, irmãos, há um lugar onde a gente para de reclamar. Há um lugar onde a gente para de murmurar. Há um lugar onde a gente para de reclamar sobre nosso trabalho. Há um lugar onde a gente para de reclamar sobre a burocracia desse país. Há um lugar, eu estou dizendo isso porque o Senhor me confrontou essa semana e mostrou para mim, cara, você precisa aprender a encontrar satisfação em mim. Aprenda a encontrar satisfação em mim. E ainda que seja tão burocrático esse país, ainda que seja tão burocrático em outro país, ainda que o salário seja baixo, ainda que as contas não fecham, ainda que você esteja doente, ainda que você não encontre em nada desse mundo, dessa nação, desse território algo que satisfaça, você encontrará satisfação em mim. Eu serei satisfação para você. Você estará satisfeito em mim. Só há um jeito de parar de reclamar da burocracia de Portugal: encontrando satisfação em Cristo. Só um jeito. Vamos ler Salmos 19. Salmos 19, versículos 7 ao 11. Salmos 19, 7 a 11. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o próprio mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido e há grande recompensa em obedecer-lhe. Olha que lindo esse salmo. Salmo 19, quem escreveu foi Davi. Um homem que aprendeu a encontrar satisfação e prazer na presença e na vontade de Deus. Olha como as palavras de Davi nos revelam o quanto ele tinha satisfação nas palavras do Senhor, na lei do Senhor. O quanto ele tinha prazer, o quanto ele fazia de Deus a sua maior fonte de prazer. Olha aqui, o trecho que mais me pegou é isso aqui, ó. As ordenanças, versículo 9 e 10.
O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças é a palavra, tá? Ordenanças é a lei, é a palavra do Senhor. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. E agora versículo 10 é o que mais me constrangeu. São mais desejáveis do que o ouro muito puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Olha aqui para mim. Quantos de nós aceitariam uma proposta de trabalho que paga em ouro? Eu fui pesquisar aqui. Quanto é que estava valendo o ouro em euro? Está valendo. É um dinheirinho. Quantos aqui desejariam ser pagos em ouro? Ouro para nós hoje é uma questão às vezes de raridade, mas Davi no seu governo, no seu reino, tinha ouro para dar e vender. Aí o cara olha para isso e fala: eu sei o que é ter ouro. Eu sei o que é ter ouro. Mas as tuas ordenanças são mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Olha isso. Olha o quanto esse cara encontrou satisfação em Deus. O quanto esse cara encontrou uma satisfação profunda no Senhor. Isso me constrange. O quanto consideramos, só o fato de considerarmos, aceitar, abrir mão da presença, de uma vida devocional diária, de estarmos envolvidos na comunhão, por boas propostas, bons salários, boa vida, boas condições. Isso vai revelar para nós se Jesus é de fato nossa primeira e maior fonte de satisfação, prazer e contentamento. O Senhor, eu falei isso já uma vez, o Senhor, tempos atrás, o Espírito Santo falou comigo e disse: eu estou provando o coração de vocês a todo tempo. Olha aqui para mim, até uma boa proposta de trabalho, muitas vezes é Deus provando o teu coração. Até um bom salário, muitas vezes é o Senhor provando o teu coração para ver se você vai abrir mão dele, porque às vezes a boa proposta pode te afastar do Senhor, mas vai te dar um bom salário, uma boa condição financeira. Ou você vai priorizar ele e dizer assim: ainda que eu tenha um bom salário, mas esse trabalho vai me tirar do Senhor, vai me tirar do lugar da comunhão, vai me tirar da devoção, vai me tirar de um lugar de intimidade com o Senhor. As ordenanças do Senhor são mais desejáveis do que o ouro puro. Se é fácil para nós negociar essas coisas, então Cristo ainda não é a nossa maior fonte de satisfação, prazer e contentamento. E Ele precisa ser, porque em Apocalipse vai dizer que Cristo vai encontrar uma noiva pura, sem mancha, sem mácula, uma noiva totalmente apaixonada por Ele. Esse é o futuro da igreja. Talvez a igreja ainda não se encontre nesse lugar, mas ela vai se tornar essa noiva que deseja somente uma coisa. Nós somos chamados a sermos parte dessa noiva. Podemos recusar e simplesmente correr atrás de satisfazer o nosso coração, mas o noivo está nos chamando nesses dias. Vamos a Salmos 1, mais um salmo de Davi. Salmos 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Essa pessoa é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, tudo que ele faz prospera. Mais uma vez Davi nos ensinando a satisfação no Senhor.
E quando Davi fala, vamos olhar um pouquinho para o texto, quando Davi fala sobre feliz aquele que não segue os conselhos dos ímpios e não imita a conduta dos pecadores, ele não está falando somente sobre uma conduta pecaminosa, não. Porque mais adiante ele fala sobre aquele que faz da lei do Senhor a sua satisfação. Então o que eu entendo do texto é que a conduta dos pecadores, o que ele está dizendo é aqueles que não fazem da lei do Senhor a sua satisfação, aqueles que não fazem do Senhor a sua satisfação, aqueles que procuram satisfação em outras coisas que não é Cristo, que não é o Deus. A conduta de homens pecadores é uma conduta de encontrar satisfação em tudo, menos em Cristo. É um estilo de vida onde Jesus não é a maior fonte de satisfação, prazer e contentamento para eles, mas tudo o que o mundo pode dar, o que a vida pode dar para eles é o que os satisfaz. Seja isso pecaminoso, seja isso lícito, a satisfação dessas pessoas está nas coisas do mundo e não em Cristo. Muitas vezes, como igreja, nos encontramos nesse lugar. Porque para nós, para a igreja de Cristo, foi nos proposto um estilo de vida onde Cristo é a fonte de satisfação para a noiva, é a fonte de prazer e contentamento. Mas muitas vezes nós não caminhamos dessa maneira, não vivemos dessa maneira, não queremos isso. E não tem problema até a gente estar tentando viver isso. Nós temos que tentar, muitas vezes não vamos conseguir. Igual Paulo fala em Filipenses, depois vamos ler. Paulo fala em Filipenses, cara, até eu não estou dizendo que ainda alcancei esse lugar, mas eu sigo para o alvo. O problema está em não querer isso. O problema está em viver simplesmente dessa maneira. Em sermos uma igreja, pedras vivas, que vivem somente para si, para a sua própria satisfação com as coisas do mundo, e não para a satisfação em Cristo. Aquele que faz de Cristo sua maior fonte de satisfação se torna aquilo que Davi fala no verso 3 que lemos. Essa pessoa que faz de Cristo sua maior fonte de satisfação e prazer é como uma árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, tudo que ele faz prospera. Ou seja, as circunstâncias não vão afetar você. A crise não vai afetar você, a falta de emprego não vai afetar você. Por quê? Porque a tua satisfação não está mais nessas coisas, está em Cristo. Então Ele é aquele que nos satisfaz, e se Cristo é o nosso pastor, de nada sentimos falta. Não temos insatisfações. Vamos para Salmo 119, vamos ler inteiro? Mentira. Salmo 119, 35. Salmo 119 não tem bem um autor definido, mas muitos teólogos creem que é Davi. E eu creio que é Davi pelo teor do texto, né? Salmo 119, versículo 35. Dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois nele encontro satisfação. Dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois nele encontro satisfação. 37, pula para o 37. Desvia os meus olhos das coisas inúteis, faz-me viver nos caminhos que traçaste. O que Davi está falando aqui? Desvia os meus olhos do pecado? Não, das coisas inúteis. Muitas vezes estamos vivendo uma vida correndo atrás de coisas inúteis e não do caminho que foi traçado para nós como igreja. E Davi fala, desvia os meus olhos das coisas inúteis, faz-me viver nos caminhos que traçaste, porque nos teus mandamentos encontro satisfação. A palavra, se você folhear aí, for pesquisar e ler ela inteira,
está repleta de versículos que nos apontam que Cristo deve ser nossa satisfação. Devemos encontrar satisfação, prazer nele, mais do que em outras coisas que a vida pode nos proporcionar. Nós ainda não acessamos esse lugar, é por isso que o Espírito está conduzindo a igreja para esse lugar. É por isso que o Espírito está nos conduzindo a essa mensagem, evidenciar Cristo. Porque quando a igreja começa a evidenciar Cristo, ele começa a se tornar a sua maior fonte de satisfação. E devemos inclinar os nossos corações para isso. Paulo, em Filipenses, no capítulo 3, ele vai falar que ele reconhece que ainda não chegou no lugar onde ele quer chegar em Cristo. Mas ele disse que está prosseguindo com dedicação e intencionalidade esse alvo. Está prosseguindo e perseguindo esse alvo. Ele diz que deixando as coisas que para trás ficaram, ele prossegue para o alvo que é Cristo. Talvez ainda não acessamos esse lugar de satisfação. Não tem problema. O problema é não querermos buscar esse lugar de satisfação. O problema é não querermos isso. O problema é olhar para dentro de nós e dizer: eu estou bem como eu estou. Estou satisfeito como estou. Tenho uma boa vida. Qualquer coisa, se der errado, volto para o Brasil. Tenho minha família lá. Está tudo certo. Encontramos satisfação em tantas coisas, mas são dias de abandonarmos os outros amores e olharmos para Cristo. Abandonarmos as outras paixões e olharmos para Cristo. Encontrar satisfação nele. Devemos olhar para o alvo que é Cristo, conhecer a Cristo e caminhar até que ele se torne nossa maior e principal fonte de satisfação, contentamento e prazer. E eu, discernindo isso, entendo que existe uma maneira de nós encontrarmos esse lugar de satisfação. Os nossos olhos precisam se abrir para ver a beleza que existe em Cristo. Essa música que eu falei, que chama Cristo, do Alessandro Vilas Boas, tem uma frase que eles cantam que eu começo a chorar quebrantado ouvindo essa música e essa frase, principalmente. E eles cantam: qual é a beleza que existe em ti que eu ainda não vi? Qual é a beleza que existe em ti que eu ainda não vi? Para encontrarmos satisfação em Cristo, precisamos ter os nossos olhos para ver a beleza dele. Só encontraremos satisfação uma vez que os nossos olhos se abrirem e vermos a beleza de Cristo, vermos a majestade, vermos a beleza da sua santidade. Quando os nossos olhos se abrirem e vermos a excelência de Cristo, a beleza de Cristo, a beleza da sua santidade, faremos dele nossa única fonte de satisfação, porque não conseguiremos encontrar prazer em mais nada. Sabe aquele doce que um dia você comeu e você fala assim: todos os outros são bacanas, mas esse aqui, esse aqui eu posso comer sempre, todos os dias. Esse aqui é tipo isso, é encontrar plenitude nisso, encontrar beleza, encontrar, cara, isso aqui eu experimentei e não há outro, eu experimentei, eu vi, não há outro. Nossos corações serão incendiados quando os nossos olhos se abrirem para ver o quão belo é o nosso noivo, o quão majestoso é Jesus, a beleza da sua santidade. Os nossos corações queimarão. Abra comigo Lucas 24. Estou terminando, irmãos. Lucas 24, versículo 13. Vamos fazer um contexto aí. Jesus morreu e aqui ele ressuscitou. Começa a se apresentar a algumas pessoas, alguns discípulos. E aí ele encontra 2 discípulos no caminho, indo para a cidade de Emaús.
E aí, esses dois versículos, esses dois discípulos, eles começam a conversar sobre Jesus, desanimados, falando sobre Jesus que tinha morrido e tudo mais. Aí Jesus aparece com eles. Jesus começa a caminhar com eles. E aí vamos ler o texto, versículo 13. Lucas 24, 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Versículo 16, olha que interessante. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? E eles pararam, com os rostos entristecidos. E aí começaram a falar para ele, né? Você é o único aqui em Jerusalém, não sabe da história. Aí pula, vai mais para frente. Versículo 28. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante. Ele já tinha falado, né, explicado para eles que o Cristo deveria sofrer e morrer. Aí chegaram ao povoado, era de noite. Aí Jesus ele ia caminhar e eles iam ficar. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estavam à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. E aí, versículo 32, perguntaram-se uns aos outros: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Olha que interessante, esses 2 discípulos estavam caminhando, falando de Jesus. Vamos fazer uma comparação com a gente? Caminhamos na nossa vida falando de Jesus uns para os outros. Jesus aparece e começa a andar com eles. E aí eles têm os olhos fechados e não conseguem ver Cristo. E continuam falando de Jesus, desanimados, porque ele tinha morrido. E eles não entendiam as Escrituras, não entendiam que o Cristo tinha que morrer e ressuscitar. E aí eles foram caminhando com Jesus. Quantos de nós caminhamos com Jesus, mas não conseguimos vê-lo? Eles estavam caminhando com Jesus, falando de Jesus. Eu acredito que pode ser a nossa situação hoje. Caminhamos com Jesus, falamos de Jesus um para o outro, mas não conseguimos enxergá-lo. Não temos os olhos abertos para vê-lo, para contemplar a sua beleza. E eles vão conversando. Mas houve um momento onde isso mudou. No lugar da comunhão, os olhos foram abertos. No lugar da mesa, onde Cristo é repartido, onde Cristo foi repartido, o pão, o vinho, o corpo, o sangue repartido, onde Cristo é repartido, onde há sujeição, onde a palavra é servida como alimento, os olhos foram abertos. E os nossos olhos se abrirão nesse lugar também. Enquanto eles estavam caminhando com Cristo, não conseguiam enxergá-lo, mas quando sentaram para ter comunhão, quando disseram: entra, venha ter comunhão conosco, os olhos se abriram. Eu creio que o Espírito está querendo nos conduzir para esse lugar de abrir os nossos olhos e ver Cristo. E sabe o que aconteceu quando eles viram Cristo? Eles disseram: nossos corações queimavam quando ele falava, né? Então vamos voltar. Sabe, Jesus estava dando uma ordem para os discípulos ficarem em Jerusalém e eles estavam indo embora. Eles viram Cristo e decidiram voltar. Viram Cristo e decidiram mudar os seus planos. Esse é o que precisamos. Os nossos olhos precisam se abrir. E quando vermos o Cristo, quando os nossos olhos verem Cristo, os nossos planos vão mudar. Os nossos planejamentos vão mudar. As nossas prioridades vão mudar. Aquilo que você faz vai mudar. Você vai começar a olhar tudo e decidir tudo a partir de Cristo. Cara, isso aqui eu não vou fazer porque
vai me afastar de Cristo e da comunhão. Isso aqui, essa decisão não, porque vai me afastar de Cristo e da comunhão. Os nossos olhos precisam se abrir, e quando eles se abrirem, ao vermos a beleza de Cristo, sim, Ele será o nosso primeiro, nossa fonte de satisfação. Só há um lugar para se abrir os olhos. Só há um lugar onde se abrem os olhos. É na comunhão. A comunhão deve ser nossa prioridade. E ainda que não tenhamos vontade de perseverar na comunhão, ela precisa ser algo intencional em nossas vidas. Deixa eu falar uma coisa. Comunhão nunca será natural. Nunca será natural você vir aqui e ter relacionamento com um monte de gente diferente. Nunca vai ser natural. Nós somos, por natureza, individualistas. Mas Cristo quer arrancar isso de nós e colocar o seu espírito de unidade, que nos faz ser um, assim como Ele é um com o Pai e com o Espírito. Até que isso aconteça, precisa ser intencional você estar e se relacionar uns com os outros. Deixa eu falar outra coisa. Comunhão não é vir para o culto. Cultos e reuniões fazem parte do que é comunhão, facilitam a comunhão, mas comunhão não é culto. Comunhão não é culto. Comunhão é vida na vida. Comunhão é ser vulnerável uns com os outros. Comunhão é abrir o meu coração uns para os outros. Comunhão é permitir, e aqui vou abrir uma parêntese, permitir que você aponte o dedo na minha cara se eu estou pecando, e eu também aponte o dedo na tua cara se você está pecando. Com certeza com espírito de amor e mansidão, mas ter esse coração aberto. Outra coisa, vou abrir outra parêntese aqui e pronto, tinha que falar e pronto. Comunhão, relacionamentos de aliança, é permitir que você chame a atenção do Joshua, meu filho, e eu chame a atenção do teu filho quando está fazendo bagunça ali atrás. Faz sentido? Se você se ofende e chama a atenção do teu filho, é porque não temos aliança. Não temos comunhão. E tem alguma coisa de errado. Porque Cristo nos chama a sermos um. Você tem, aliás, vou aqui falar para todo mundo aqui. Vocês têm total liberdade para chamar a atenção do meu filho. Vocês têm total liberdade de dar uma bronca no meu filho. Se você vê ele correndo, bagunçando, quebrando tudo, você tem total liberdade. Os meus filhos não são meus, são da comunhão, são do corpo. Essa é a mentalidade que devemos ter. Não podemos nos ofender se um irmão chama a atenção do nosso filho, se o nosso filho está quebrando tudo. Porque comunhão é eu ser um contigo, não é vir para o culto. Eu posso vir para o culto e nunca ter comunhão com você. Posso viver uma vida inteira, 10, 20, 30 anos indo para o culto e nunca me relacionar com você, nunca conhecer você profundamente. Posso viver dessa maneira. Isso não quer dizer que eu sou parte do corpo, sou frequentante de uma igreja, de um culto. Isso não abre os nossos olhos. Vir para o culto não abre os nossos olhos. O que abre os nossos olhos para ver Cristo e fazer dele nossa plena satisfação, nosso lugar de satisfação é comunhão, sermos um, rasgar o nosso coração um para o outro, ser vulneráveis um para o outro para dizer, eu peco nisso aqui ainda, ainda tenho dificuldade nisso, eu sou assim, sou avarento, tenho dificuldade. É abandonar a nossa imagem de super crente para permitir que o outro entre e comece a limpar, porque o ferro afia o ferro. E aí nisso somos santificados e purificados, e Cristo é revelado e os olhos se abrem. Isso é comunhão. Seja intencional na comunhão, seja intencional em se relacionar uns com os outros, seja intencional. Não é só vir para o culto e para as reuniões, é se relacionar, é ter aliança, seja intencional, e Cristo se revelará a você e tua casa. Cristo se revelará a nós, enquanto perseverarmos em buscarmos a sua face, em sermos um, em permitirmos que um afie o outro, em permitirmos que um aponte o dedo na minha cara dizendo você está errando, e ter o coração manso e humilde de reconhecer e me arrepender. Enquanto perseverarmos nesse lugar,
Cristo será revelado aos nossos olhos e aos nossos corações, e Ele se tornará o nosso lugar de satisfação. Seja intencional, faça de Cristo, faça da comunhão esse lugar intencional de satisfação, prazer e contentamento. Faça da comunhão da tua prioridade até que os teus olhos se abrem. Persevere, permaneça. Ele irá abrir os nossos olhos e os nossos corações se satisfarão nele. Foi difícil. Se satisfarão nele. Comece a enxergar tudo como perda, assim como Paulo começou a enxergar a partir de Cristo. Tudo como perda, tudo como lixo, para ganhar a Cristo, para conhecer a Cristo e fazer dele a tua maior fonte de satisfação, prazer e contentamento. Pois essa, olha aqui para mim, essa é a maneira como Deus chamou a noiva a viver. Não há outro jeito. Deus chamou a noiva para viver se satisfazendo dele, tendo prazer nele. Uma noiva encontra satisfação numa única coisa: no dia de ter um noivo com ela para sempre. Esse é o nosso alvo, o noivo. Quero terminar lendo Filipenses 3, versículo 3. Versículo 15, desculpa. Filipenses 3, 15. E aí vamos encerrar. Se quiser pode ficar até de pé. Filipenses 3, 15. Eu li até antes, né? Eu li até o 10. Aí no 12, Paulo vai dizer que ele ainda não alcançou, né, a maturidade, esse alvo, mas ele prossegue olhando para o alvo. E no 15, ele encerra essa conversa com chave de ouro, dizendo assim: todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhe esclarecerá. A maturidade cristã está em vivermos um estilo de vida onde todo o resto perde seu interesse, perde seu valor diante da oportunidade de conhecermos a Cristo, de vermos a beleza de Cristo e de fazer de Cristo nossa maior fonte de satisfação, contentamento e prazer. Amém? Talvez ele ainda não é, mas ele será. Talvez ainda não estamos nesse lugar, mas ele quer nos conduzir para isso. A palavra diz que tanto o querer quanto efetuar vem de Deus. Deixa eu explicar isso para você. O querer efetuar vem da parte do Senhor. O que isso quer dizer? Que o desejo de fazermos de Cristo nossa única satisfação é promovido pelo próprio Cristo, pelo Espírito de Deus. E a capacitação para isso acontecer é promovida por Ele também. O querer efetuar vem de Deus seguindo a sua boa vontade, diz Paulo. Por isso que nesses dias o Espírito está nos despertando para evidenciar Cristo. E a primeira mensagem após isso é: Cristo precisa ser a nossa satisfação. Nós precisamos encontrar satisfação nele, contentamento nele, prazer nele. Há prazer em Cristo, há prazer na presença. Existe um lugar de prazer nele. Não precisamos satisfazer os desejos do nosso coração com tantas outras coisas. O nosso coração deseja uma única coisa, e as outras coisas não serão suficientes para preenchê-lo. Pois Cristo é aquele que preenche as lacunas. Cristo é aquele que satisfaz. Cristo é aquele que dá prazer. Cristo é aquele que dá verdadeiro contentamento à noiva. Você foi enxertado no corpo de Cristo. Aquele que foi enxertado no corpo de Cristo não consegue encontrar satisfação em nenhum outro lugar a não ser Cristo. Ele é a única satisfação das pedras vivas, daqueles que fazem parte do seu corpo. É tempo de olharmos para Ele e dizer: Senhor,
me ensine a encontrar satisfação em Ti. Senhor, me ensine a encontrar contentamento e prazer em Você. Não quero provar mais de outras coisas. Não quero ficar correndo atrás do vento de coisas inúteis, de coisas que é só vaidade. Eu quero Cristo, eu quero Cristo. Senhor, nós queremos Cristo como igreja e como noiva hoje, Senhor. Nós clamamos por Cristo. Revela-nos a beleza de Cristo. Espírito Santo, abra os nossos olhos, abra os nossos olhos, para que possamos ver Cristo, a beleza da sua santidade, a beleza da sua santidade. Vemos Cristo como Ele é verdadeiramente, o belo noivo, aquele que carrega toda a majestade e santidade, para que os nossos olhos se fascinem. Fascine o nosso coração, Senhor. Fascine o nosso coração, fascine os nossos olhos. Atrai os nossos olhos para Ti, atrai os nossos corações, até que Tu seja a maior fonte de satisfação, prazer e contentamento da igreja. Atrai-nos, Senhor, atrai-nos a Ti, atrai-nos a Ti. Nós queremos encontrar satisfação em Você, Jesus, em Tua presença, Jesus, na Tua presença, em Tuas palavras, em Tuas ordenanças, em Tua vontade, Senhor. Sim, abra os nossos olhos para vermos a beleza. Qual a beleza que existe em Ti, que ainda não vimos? Qual a beleza que existe em Ti, que ainda não vimos?